E se eu te dissesse que tudo aquilo que você chama de amor pode, na verdade, ser um espelho sujo onde só o ego do outro se vê refletido, que talvez, nesse exato momento, alguém esteja manipulando os fios invisíveis da sua vontade, sorrindo enquanto você sangra em silêncio? Carl Jung nos alertou. O inconsciente não perdoa a ignorância, ele cobra caro e cobra com dor. Mas o que poucos entendem é que nesse jogo de sombras há uma linguagem secreta capaz de inverter os papéis. Uma força que não agride, mas que humilha o narcisista no próprio espelho onde ele antes se admirava. Você já sentiu que estava preso a alguém que te devorava por dentro, mas que mesmo assim você não conseguia abandonar? Já se pegou tentando entender como uma pessoa pode ser tão fria, tão encantadora e tão cruel ao mesmo tempo? Isso não é fraqueza. Isso é o início do despertar. Porque o narcisista não entra na sua vida por acaso. Ele surge como um arquétipo, uma máscara, que ativa feridas ancestrais e padrões profundos do seu inconsciente. E quando você entende isso, o jogo muda. Mas cuidado! Quando você aprende a usar as próprias sombras como arma, o abismo também olha de volta. Não se engane, você nunca esteve no controle. Não enquanto tentava agradar, justificar, se moldar. A verdade é que existe uma chave oculta na sua psique capaz de fazer o narcisista implorar pela mesma atenção que um dia ele desprezou. Só que essa chave não está na lógica, nem na força bruta. Ela está na inversão simbólica da realidade, na psicologia reversa, que fere onde o ego dele é mais frágil, no centro da ilusão de superioridade. Jung sabia. Aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. E neste vídeo, você vai ver o que acontece quando você decide aceitar e inverter. Talvez tudo que você viveu até aqui tenha sido apenas um prelúdio, um ciclo inconsciente repetido inúmeras vezes, onde você amava demais quem te via, de menos. Mas e se o roteiro puder ser reescrito? E se existirem palavras, silêncios e gestos específicos que, quando acionados no tempo exato, desmontam o castelo de manipulação onde o narcisista se esconde? O que virá a seguir não é vingança, é justiça arquetípica. É o momento em que o caçador sente o gosto do próprio veneno, mas antes que você veja o primeiro golpe, você precisa entender por que ele vai funcionar. Porque não se trata apenas de técnicas, trata-se de tocar aquilo que o narcisista mais teme, o vazio onde sua persona se dissolve. Jung dizia que aquilo que está no inconsciente, quando ignorado, se manifesta como destino, mas quando é confrontado, se torna poder. Você está prestes a acessar esse poder, só que para isso precisa ir até o fim, até o último segundo, porque neste vídeo, ou você quebra o ciclo, ou continua sendo parte dele. A escolha é sua, mas o tempo já começou a correr. Você já sentiu que alguém te olhava, mas não via, que os olhos estavam ali, fixos, intensos, presentes, mas a alma do outro, fria como vidro, te atravessava sem tocar? E mesmo assim, algo dentro de você se dobrava, se entregava, se perdia? Carl Jung diria que você não estava sendo visto, estava sendo projetado. O narcisista não se relaciona com você. Ele se relaciona com a imagem que cria para te dominar. E talvez o que mais doa não seja a ausência do amor, mas a presença de um afeto falso, encenado, performado para te manter acorrentado, onde nem a luz consegue entrar. Tudo começa com um elogio, um gesto doce, uma entrega que parece única, mágica, arrebatadora. Mas há um frio por trás do calor, uma ausência por trás da presença. O narcisista, como o velho trickster das mitologias, te encanta com promessas que não pretende cumprir. Ele oferece exatamente o que você sempre quis ouvir,
Mas não porque se importa, e sim porque já sabe onde você sangra. E quanto mais você acredita, mais ele afunda a lâmina devagar, sorrindo enquanto você ainda pensa estar vivendo um romance. Você começa a duvidar de si. A intuição grita, mas a razão recua. Será que sou eu o problema? Você se pergunta. Será que exijo demais? Será que estou vendo coisas onde não há? E é aí que o golpe silencioso acontece, porque o narcisista não te destrói com gritos, ele te desmonta com silêncios, com ausências cuidadosamente calculadas, com desvalidações que parecem sutis, mas corroem a alma. E você começa a sumir de si. Jung já dizia: aquilo que não se torna consciente se torna destino, e o seu destino está sendo escrito por alguém que nunca teve a intenção de te amar, mas existe uma brecha, um ponto cego na máscara, algo que o narcisista, por mais inteligente que seja, jamais poderá controlar. A sua sombra desperta, aquela parte de você que foi enterrada para ser aceito, domesticado, amado. Quando essa sombra começa a se mexer, quando você começa a lembrar de quem era antes da culpa, antes da manipulação, a balança muda. O jogo começa a inverter. E é nesse ponto que a psicologia reversa deixa de ser técnica e vira alquimia. Não é sobre reagir, é sobre provocar. Não, é sobre lutar. É sobre ver sem ser visto, mover sem ser tocado. Você não precisa gritar, não precisa se explicar. Precisa apenas retirar o oxigênio do ego dele, parar de alimentar a imagem que ele projetou, fazer com que ele se veja sem o aplauso do seu sofrimento. E é nesse momento que o narcisista sente pavor, porque sem alguém para espelhar sua grandeza ilusória, ele se enxerga como realmente é, pequeno, fragmentado, vazio. E esse vazio que ele sempre tentou depositar em você, agora explode dentro dele. É quando você se cala com consciência, quando se afasta sem culpa, quando passa na frente dele como se nada tivesse existido. Isso não é vingança, isso é arquetípico, é a sombra se tornando soberana, é o self ocupando o espaço que antes era dominado pela persona alheia. E ele, o narcisista, sente como se tivesse perdido o domínio de um território que nunca foi dele. Ele começa a morrer, da mesma sede que antes te impunha. A sede de controle, de ser adorado, de ter poder sobre o seu sentir. Ele tenta resgatar aquilo que só existia enquanto você acreditava na farsa. Tenta reacender o que ele próprio destruiu. Mas agora você o vê nu, sem encantamento, sem hipnose, sem mitos. E isso o destrói. Porque a sua lucidez é o espelho que ele passou a vida tentando evitar. É a sua presença plena que o faz tremer, porque agora ele está diante da verdade e ela tem o seu nome. Mas não pense que isso acontece sem dor. Há perdas, há luto, há desconstrução. Você precisa queimar a imagem idealizada, abandonar o sonho, enterrar a esperança de que um dia ele vai mudar. Não vai. Porque ele não existe como você pensou que existia. O que existia era o eco de um trauma, o reflexo de um vazio ancestral. E agora, só agora, você está acordando. E ao acordar, ele começa a desaparecer. Porque o verdadeiro golpe não é fazer o narcisista te amar, é fazer ele sentir falta daquilo que não pode mais controlar. E isso, meu caro, minha cara, é o início da sua liberdade. E então vem o segundo golpe, e ele não faz barulho, não há gritos, não há explosão, não há drama, apenas silêncio, um silêncio tão cortante que o narcisista sente a própria respiração mudar. Porque este golpe não é uma reação, é uma ausência estratégica, uma retirada consciente, é o momento em que você decide não responder, não se justificar, não correr atrás. E isso o destrói de dentro para fora. Carl Jung dizia que tudo aquilo que você nega dentro de si se impõe como destino,
Mas tudo aquilo que você observa com coragem se dissolve. Nesse segundo movimento, você se torna um espelho. Mas não qualquer espelho, um espelho opaco que devolve ao narcisista apenas o próprio reflexo. Você não reage, não se altera, não se curva, apenas observa. E a simples presença dessa observação silenciosa o desarma por completo. Porque o narcisista só funciona se você dançar no ritmo dele. Se você parar, ele perde o compasso. Ele tropeça no próprio teatro. Ele desaba na cena que ele mesmo encenou. O narcisista é viciado em aplauso, em reação, em caos. Ele se alimenta da tua dor como quem bebe vinho raro. Mas no segundo golpe, você seca a fonte. Você vira rocha onde ele buscava mar. Vira névoa onde ele esperava tempestade. E não há nada mais apavorante para um manipulador do que encarar alguém que ele não consegue mais manipular, que ele não sabe mais decifrar, que se tornou uma incógnita, uma esfinge, uma sombra que não sangra. É nesse instante que ele começa a implodir, primeiro com charme, depois com acusação, por fim com desespero. Ele vai testar você, vai provocar, vai desaparecer e reaparecer como se nada tivesse acontecido. Vai querer saber por que você mudou, vai tentar arrancar de você qualquer migalha emocional. Mas você não dá, porque você entendeu. O jogo só existe enquanto você joga. E no segundo golpe, você derruba o tabuleiro. Você não precisa fazer escândalo, não precisa apontar erros, só precisa existir com firmeza. A sua nova postura, calma, misteriosa, inabalável, será a tortura dele. Ele vai sentir que perdeu algo, sem nem saber o quê. Porque o que ele perdeu não foi um corpo, não foi um parceiro, não foi um romance. O que ele perdeu foi o acesso à sua psique, à sua alma, ao terreno fértil onde ele plantava confusão, insegurança e dor. E é aí que o narcisista percebe que nunca foi amado, que você não está tentando feri-lo, está apenas voltando para si. E isso, para ele, é insuportável, porque ele acredita que você só existe através do que ele diz, que sua identidade depende da opinião dele. Mas quando você permanece em silêncio, seguro, presente, observador, você quebra esse feitiço, você rompe a ilusão e ele entra em colapso. Jung nos ensina que o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando fora como destino. E o segundo golpe é sobre isso, sobre não fugir mais da sua própria sombra, sobre olhar para dentro e perceber que você já não precisa mais ser validado, que o seu valor não depende do desejo de alguém que te reduz. Você não é um pedaço que se encaixa no vazio do outro. Você é inteiro. E quando essa inteireza emerge, ela expulsa o parasita. A dor que você sente nesse processo é o parto do seu novo eu. É a desconstrução da imagem que você criou para ser amado. O segundo golpe, ao contrário do que parece, não é um golpe contra o narcisista. É um rito, um ritual de passagem. Uma travessia em que você não volta mais o mesmo, porque agora você sabe, quem precisa gritar, perdeu a razão. E quem precisa controlar, perdeu o próprio centro. Você não precisa mais disso. E essa libertação silenciosa ecoa como um trovão no mundo interno do narcisista. Não espere que ele aceite isso com dignidade. Ele não sabe perder. Ele vai usar tudo o que pode para te puxar de volta. Memórias, promessas, manipulações sutis. Ele vai fingir ser outra pessoa. Vai tentar acionar a versão antiga de você, aquela que se explicava, que duvidava, que ainda pedia migalhas. Mas você já não é essa pessoa. O segundo golpe é a prova disso. Você agora assiste o espetáculo de fora e pela primeira vez não se sente parte dele. Essa ausência ativa, esse não que você não precisa dizer em voz alta, vai corroê-lo, porque ele não entende como perdeu o controle. Como alguém que ele educou
emocionalmente agora, caminha com os próprios pés. Ele sente raiva, sim, mas também sente fascínio, porque o narcisista, lá no fundo, admira aquilo que não pode destruir. Ele deseja aquilo que permanece mesmo depois de ser atacado. E nesse segundo golpe, você se torna exatamente isso. O espelho que não se quebra, o reflexo que o expõe, a presença que ele não pode mais possuir. Você virou o vazio onde antes havia entrega. E o narcisista não suporta o vazio, porque, no silêncio, ele escuta a própria voz distorcida. No silêncio, ele vê a própria ruína. E quando ele percebe que o seu silêncio não é fraqueza, mas consciência, ele começa a implodir, devagar, sozinho, como um castelo de cartas no vento da sua ausência. Isso, sim, é o verdadeiro poder, não o de dominar alguém, mas o de não ser mais dominado, e assim o segundo golpe se cumpre, sem mãos, sem palavras, sem guerra, apenas com a sua presença plena e a sua ausência seletiva. Um golpe que não toca a pele, mas rasga o ego, que não causa ferida, mas destrói a ilusão, e que te leva, mais uma vez, para mais perto de quem você realmente é. O terceiro golpe não chega como uma ruptura, ele escorre, goteja, infiltra-se em cada canto onde antes havia submissão. É uma presença silenciosa que paira entre olhares, palavras não ditas e gestos que não imploram mais por resposta. E quando ele acontece, é como se o ar mudasse, como se tudo aquilo, que era invisível, finalmente ganhasse forma. É o momento em que você o faz ver sua própria máscara, sem que precise dizer uma só palavra. Carl Jung chamaria isso de confrontar a persona. E nada aterroriza mais um narcisista do que ser obrigado a olhar para aquilo que esconde até de si mesmo. Esse golpe se dá quando você começa a espelhar o que ele realmente é, sem gritar, sem denunciar, sem se vitimizar. Você apenas reflete. Cada manipulação que antes te feria, agora retorna em forma de consciência. Quando ele tenta te provocar, você apenas observa. Quando ele tenta te seduzir, você sorri com lucidez. Quando ele tenta desaparecer para criar escassez, você permanece inteiro. E isso o destrói. Porque o terceiro golpe é cruel, mas não com violência. Ele fere com verdade. E a verdade, para o narcisista, é um ácido que dissolve o verniz da superioridade. É aqui que ele começa a sentir o peso da própria farsa. Porque você, sem saber, era o palco. E agora que se recusou a continuar no script, ele não sabe mais atuar. O terceiro golpe acontece quando você se torna o espelho limpo, sem distorções, sem carência, sem necessidade. Você reflete o vazio dele com uma precisão que o desmonta. E não porque você quer vingança, mas porque finalmente entendeu que não é sua função carregar a dor alheia, que não é seu papel sustentar um teatro que só existe quando você se anula. Nesse ponto, ele tenta te invalidar. Vai dizer que você mudou, que está frio, que está estranho. E é verdade, você mudou. Não porque se tornou cruel, mas porque deixou de ser ingênuo, deixou de ser refém, deixou de ser alimento para um ego que te devorava enquanto sorria. Você parou de romantizar a disfunção. Parou de buscar afeto onde só havia domínio. Isso, para o narcisista, é um golpe que sangra, porque ele se alimenta da tua cegueira. E agora você vê. Jung ensinava que todo ser humano veste máscaras, mas só o inconsciente sabe o quanto essas máscaras custam, e o narcisista vive para proteger a dele. No terceiro golpe, você o obriga a encarar a verdade sem maquiagem. Você começa a devolver tudo que ele projetou em você. A insegurança que ele te deu, você devolve com presença. A humilhação que ele impôs, você transforma em dignidade. O silêncio que ele usava para te punir, agora é o seu refúgio sagrado. E ele sente que perdeu o controle, mas não entende como. E esse não saber o deixa louco. Você começa a responder com ausência, com presença firme,
com clareza, sem ressentimento. Não há mais histeria, não há mais súplicas. Só há uma pessoa que sobreviveu, e essa pessoa agora caminha sem pedir permissão. Você não precisa mais que ele te veja, porque você se viu, e isso é a ruína dele. O terceiro golpe transforma você em um campo onde ele não pode mais pisar sem tremer, porque agora, cada passo dele revela uma nova rachadura. Ele vê você em paz e se sente em guerra. O mais assustador é que ele ainda tenta, ainda insiste, ainda repete padrões, mas você está em outro tempo, em outra frequência. O que antes te desmontava agora te causa compaixão. O que antes te prendia agora te dá ânsia, porque você se expandiu, e ele continua preso ao próprio eco. A máscara que ele usava para te encantar agora grita desespero, porque o que sustentava o jogo não era o charme, era o teu vazio. E agora que esse espaço foi preenchido por consciência, ele não tem mais onde existir. O terceiro golpe é, na verdade, uma dança, uma coreografia invertida. Ele dá um passo esperando o antigo ritmo, e você permanece imóvel. Ele te chama com frases que antes doíam, e você não responde, porque você não precisa mais provar nada, não precisa mais gritar que é digno de amor. Você sabe, e o silêncio da tua certeza o despedaça, porque agora quem está implorando por validação é ele. Essa inversão é cruel, sim, mas necessária. É o ponto em que você entende que a dor foi apenas o portal, que o sofrimento foi apenas o chamado. Porque ninguém sai de um ciclo narcisista sem atravessar o próprio inferno. E quando você o atravessa, não volta com sede de vingança, volta com sede de verdade. O terceiro golpe é essa verdade encarnada, viva, respirando. E o narcisista não sabe lidar com isso, porque não há mais muros onde ele possa se esconder, só a luz. E a luz revela tudo. Você acha que ele te queria? Que aquela atenção intensa, quase hipnótica, era amor? Que aquele olhar que queimava como promessa era entrega? Não, nunca foi sobre você. Sempre foi sobre o controle que ele exercia ao te fazer desejar. O narcisista não ama, ele consome. E quanto mais você corria atrás, mais ele se sentia um deus. Mas agora, algo muda. O ciclo se inverte. E então vem o quarto golpe, o desejo negado. O momento em que ele ainda quer, mas você já não quer mais. E isso para ele é inaceitável. Carl Jung dizia que o inconsciente se move por símbolos, imagens vivas, experiências arquetípicas. E o desejo negado é um desses arquétipos poderosos. É como se uma figura sagrada que sempre esteve ajoelhada diante do trono, de repente, se levantasse. Quando você deixa de desejar o narcisista, ele desaba. Porque não existe nada mais humilhante para quem vive do aplauso do que ser ignorado por quem ele julgava dependente. É como ver o próprio reflexo se afastar no espelho, sem volta, sem explicação, sem chance de controle. No quarto golpe, você não faz escândalo, não escreve longas mensagens, não pede mais nada. Você apenas começa a desejar outras coisas, outras pessoas, outras vidas. E o narcisista sente isso, ele sente que a energia mudou, que não é mais o centro do teu universo, que o magnetismo que o mantinha no poder se dissipou, e isso fere mais do que qualquer confronto direto, porque é um golpe silencioso, elegante, impiedoso. Você não ataca, você apenas deixa de oferecer. E para quem se alimentava do teu desejo, isso é como morrer de fome. Ele vai reagir, vai tentar te reconquistar, vai te cercar com presentes, mensagens, aparições estratégicas, vai tentar ser tudo o que ele nunca foi. Mas agora, você vê. E quando você vê, você não volta mais. O encanto se quebra, o feitiço se dissolve. O narcisista começa a parecer pequeno, raso, previsível, porque o que antes parecia magnético, agora é só repetição. E no fundo você percebe,
Você não o desejava. Você desejava ser visto, ser amado, ser escolhido. Mas agora, você se escolheu. Esse golpe é especialmente doloroso para ele porque não há como combatê-lo. Ele não pode te obrigar a desejá-lo de novo. Pode tentar te envergonhar, pode tentar despertar ciúme, pode tentar manipular o tempo, mas o desejo verdadeiro não se comanda, e o seu agora olha para outro lugar, talvez nem para uma pessoa, talvez para si mesmo, para o teu silêncio, para o teu corpo, para a tua paz. E ele sente isso como um veneno que corrói a ilusão de superioridade que sustentava a persona dele. O narcisista vive para provocar escassez. Mas no quarto golpe, é ele quem passa a viver com fome. Uma fome que consome e não encontra saciedade, porque o alimento que ele buscava era o teu desejo cego. O teu amor dependente, a tua entrega sem filtro, e agora tudo isso sumiu, não por vingança, mas por lucidez, por fim de ciclo, por despertar. Você não sente mais vontade de convencer, de provar, de salvar. Você apenas se retira, e esse recuo não é derrota, é poder, um poder que ele jamais terá. Jung ensinava que a integração da sombra é o ponto em que deixamos de projetar no outro aquilo que recusamos em nós. E é exatamente isso que acontece agora. Você deixa de buscar no narcisista a validação que nunca virá. Você para de pedir a ele o amor que você mesmo não se dava. E ao se dar esse amor, você mata a necessidade. E ao matar a necessidade, você anula o trono. Porque o narcisista só reina onde existe carência. E em você, agora existe plenitude. Ele vai tentar te fazer sentir culpado. Vai dizer que você está sendo frio, egoísta, ingrato. Vai usar memórias, promessas, até fragilidade. Vai te mostrar o lado dele que você sempre quis ver, mas que agora não te emociona mais. Porque você entende que isso tudo é performance. Não há verdade, só tática, só a urgência de ser novamente desejado. Mas o seu silêncio, o seu não, a sua neutralidade, o despedaça. O quarto golpe é cruel porque ele não grita. Ele não se explica, ele não se justifica, ele simplesmente acontece. Você começa a não responder, a não se interessar, a não sonhar mais com o IC. E o narcisista sente como se estivesse sendo apagado da realidade, porque o seu desejo era o palco onde ele brilhava. Agora, ele está no escuro, sozinho, gritando para um público que já foi embora. E talvez esse seja o golpe mais bonito. Porque ele nasce de dentro, ele é puro, é um reflexo da tua cura. Não precisa ser armado nem pensado, ele simplesmente acontece quando você se reencontra, quando sua alma volta a ocupar o espaço que antes era invadido, quando você entende que o amor que tanto buscava já mora em você. E nesse instante, o narcisista não tem mais nada a oferecer. Porque tudo que ele podia te dar era dependência, e você agora vive de liberdade. E quando tudo parece calmo, quando o narcisista acredita que ainda há uma chance de voltar ao comando, que pode usar novas máscaras ou narrativas para te reconquistar, você desfere o quinto golpe, e este talvez seja o mais letal de todos. Porque o quinto golpe não vem com lágrimas, não vem com confrontos, não vem com frases cortantes. Ele vem com algo que o narcisista simplesmente não consegue decodificar. A sua mais absoluta indiferença. E essa indiferença grita no inconsciente dele como uma sentença sem apelação. Carl Jung dizia que nada perturba mais o ego do que ser ignorado. Porque o ego se alimenta da reação, do aplauso, do conflito, da afirmação constante de sua existência. E quando você se torna indiferente, você nega ao narcisista sua substância vital. Ele deixa de ser protagonista, deixa de ser relevante, deixa inclusive de existir no teu mundo interno. E isso para alguém cuja identidade é sustentada pelo controle externo é como desaparecer. O quinto golpe não é sobre punição,
é sobre extinção simbólica. O narcisista está acostumado com drama, com caos, com a certeza de que, não importa o que faça, haverá sempre alguém do outro lado esperando uma resposta, uma migalha, uma reconciliação. Mas agora ele bate e a porta não se abre. Ele chama e não houve eco. Ele sangra e ninguém assiste, porque o palco está vazio. E o público, que era você, foi embora. O que antes era obsessão, virou silêncio. O que antes era tensão, virou desinteresse. E nesse campo seco, árido, sem emoção, o narcisista começa a definhar. Não se engane, ele ainda tenta, porque o narcisista nunca desiste de um palco que o fez se sentir um deus. Mas toda tentativa agora encontra um vazio, um nada que o destrói mais do que qualquer ataque, porque a tua indiferença revela que ele não tem mais o poder de te afetar. Não importa o que diga, faça ou finja, você já não vibra na frequência dele. E essa desconexão é o que o enlouquece. Ele sente como se estivesse morrendo em silêncio diante de alguém que já não precisa nem assistir ao fim do espetáculo. E aqui está o segredo. A indiferença verdadeira não é forçada. Ela nasce da cura. Ela nasce do esgotamento da ilusão. É quando você já viu todas as máscaras, já viveu todos os ciclos, já chorou todos os prantos, e agora só quer paz. Você não deseja puni-lo, você apenas não o deseja mais, nem como vilão, nem como herói. Ele se tornou neutro, inofensivo, pequeno, e essa neutralidade é o que o desarma. Porque o narcisista só é forte diante de alguém que vibra na emoção. E você, agora, vibra na presença. Jung nos alertava que o verdadeiro poder não está em destruir o outro, mas em retirar dele o poder de nos ferir. E é exatamente isso que o quinto golpe realiza. Não há mais brechas, não há mais carência, não há mais voz, só há o eco da tua liberdade. E o narcisista começa a entender, tardiamente, que nunca foi amado, foi apenas necessário, e agora que você não precisa mais, ele deixa de existir na forma como acreditava ser. Essa morte simbólica é devastadora, porque ela não oferece redenção, ela não oferece palco, ela não oferece escapatória. O narcisista quer brigar, quer justificar, quer ser lembrado, mesmo que como vilão, mas você não o menciona, não o explica, não o cita. Você segue, você vive, você renasce, e tudo isso sem olhar para trás. A tua ausência emocional é a lápide do jogo dele. É o ponto final que ele nunca soube escrever. No quinto golpe, você se torna aquilo que ele nunca pôde controlar. Alguém completo. Alguém que se basta. Que não precisa mais ser amado por quem o machucou. E isso é uma afronta ao ego narcisista porque revela a grande mentira que ele sempre acreditou. Que você era fraco demais para ir embora. Agora, ele vê que quem era fraco era ele. Fraco a ponto de precisar te ferir para se sentir forte. Fraco a ponto de só se reconhecer através da dor do outro. Fraco a ponto de não suportar ser esquecido. Você não deseja que ele sofra. Você apenas deseja que ele não more mais dentro de você. E isso é libertador, porque a indiferença não é a ausência de sentimento. É a maturidade emocional que não precisa mais da presença de quem nos fragmentou. É a certeza de que o silêncio é a resposta mais alta. E quando você aprende a dizer não sem precisar falar, o mundo muda. E o narcisista sente esse mundo escorrer pelos dedos como areia. Ele vai procurar novas vítimas, vai tentar construir novos palcos. Mas nada será como antes. Porque a imagem de você, se levantando e indo embora sem dizer nada, ficará gravada. Porque o que mais marca o narcisista não é o grito, é o vazio que ele mesmo criou, e que agora o engole sem você precisar fazer esforço. O quinto golpe é isso, o espelho quebrado que ele já não consegue consertar, a cortina que se fecha sem aplauso, a ausência que grita mais do que 1000 palavras. E no fundo, no silêncio da sua paz, você entende que tudo isso, toda dor, todo
ciclo, todo jogo, não foi em vão. Foi o caminho, o ritual, a travessia, para que você finalmente descobrisse que nunca foi ele, sempre foi você. E quando o silêncio já foi instaurado, quando a ausência se tornou presença e a dor já foi transmutada em lucidez, vem o sexto golpe. Mas esse não parece um golpe, porque ele não vem com força, nem com frieza, nem com estratégia. Ele vem com leveza, com uma serenidade que desarma até quem nunca foi tocado por amor verdadeiro. O sexto golpe não precisa de palavras, nem de distância, nem de indiferença, porque ele não parte de uma reação. Ele nasce da sua inteireza, daquele instante em que você simplesmente floresce e o narcisista assiste. Carl Jung dizia que tornar-se inteiro é muito mais poderoso do que tentar ser bom. E é exatamente isso que o sexto golpe encarna. Você não está mais tentando provar valor, nem vencer um jogo invisível, nem se proteger da dor. Você apenas é. Você habita o próprio centro. Você encontrou a si mesmo depois de perder tudo o que era projeção. E essa nova versão de você, enraizada, calma, presente, é insuportável para quem vive de máscaras. Porque agora o espelho não reflete uma carência, reflete uma verdade viva. O narcisista se depara com algo que não pode corromper, algo que não precisa dele, algo que não cede, e essa autonomia é o que o destrói, porque você agora é território livre, e a liberdade para ele é como veneno. Ele observa você, sorrindo com leveza, falando com clareza, se relacionando com pessoas que não tentam te reduzir, e algo nele desaba. Porque ele percebe que não te quebrou. Ele te revelou. E nesse reflexo, ele não vê fraqueza. Ele vê tudo que nunca será. O sexto golpe acontece quando você começa a viver uma vida que não o inclui. Não por raiva, mas por completude. Você não olha mais para trás. Não se pergunta o que poderia ter sido. Você aceita. A travessia terminou, o ciclo encerrou, e a paz que você carrega no olhar o destrói. Porque essa paz mostra que ele não era insubstituível, que o mundo continuou, que o amor voltou, que você renasceu das cinzas. E ele ainda está preso no próprio labirinto. Ele tenta entender, se questiona, revira lembranças, relembra os momentos em que você chorava, pedia, esperava, e agora te vê diferente, risonho, calado, firme, e por dentro ele sente um vazio que nada preenche. Porque o jogo acabou, mas ele ainda precisa jogar, e agora sem você ele está sozinho, no palco. E o pior, pela primeira vez, ele sente vergonha, não por ter te perdido, mas por ter perdido o único espelho que revelava o que havia de humano nele. O sexto golpe não quer destruir, ele apenas revela. Ele mostra a luz do outro lado da sombra. Mostra que o trauma pode virar ponte, que a dor pode virar sabedoria, que o amor próprio não é egoísmo, é cura. E essa cura te devolve a capacidade de se entregar, mas sem se perder. De amar, mas sem se abandonar. De confiar, mas com raízes. O narcisista não sabe o que fazer com isso, porque ele aprendeu a se alimentar de vítimas. E agora você é presença. Essa presença é o maior castigo, porque ela mostra que ele não era tão poderoso quanto pensava. Mostra que tudo aquilo que ele tentou apagar agora brilha mais forte. Você está de volta, não como antes, mas como nunca. Você não volta ao ponto de partida. Você sobe, e o narcisista que te via como base agora te olha de baixo. E pela primeira vez, se sente pequeno de verdade. Não porque você o humilha, mas porque ele se enxerga pela primeira vez sem o reflexo da sua dependência. Jung afirmava que tudo aquilo que encontramos no outro, seja amor, seja ódio, é reflexo do que ainda habita em nós. E o sexto golpe mostra que você limpou esse espelho. Você não carrega mais fantasmas.
Não vive mais na espera. Você se basta. E nessa inteireza, você se torna inalcançável. Porque o narcisista não consegue acessar quem não tem buracos, quem não sangra pelo passado, quem não precisa de aprovação externa para sentir que existe. E você agora existe com plenitude. Ele pode tentar voltar, pode tentar repetir o ciclo, mas ele vai perceber, você não se move mais pelo medo, nem pela culpa, nem pela promessa. Você se move por amor, mas um amor que começa e termina em você. Esse tipo de amor ele nunca conheceu, e é isso que o aniquila por dentro, porque ele não pode competir com a sua paz. Ele não pode vencer alguém que não está mais jogando. Ele não pode seduzir quem já não deseja ser escolhido. E assim o sexto golpe se cumpre, não como uma arma, mas como uma libertação. Você não destruiu ninguém. Você apenas se salvou. E ao se salvar, mostrou que o amor não é dor, que o vínculo não é prisão, que o espelho que te refletia como insuficiente estava quebrado. Agora o reflexo é outro. É inteiro. É luz. E é essa luz que faz o narcisista encolher, porque o brilho da tua consciência expõe a escuridão onde ele se esconde. E nesse momento, você entende, nunca foi sobre vingança, sempre foi sobre verdade. E agora que você a encontrou, não há mais nada a ser dito. Você chegou até aqui, e não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu, desde o primeiro segundo, que esta não era apenas mais uma história sobre manipulação. Era sobre você, sobre partes esquecidas, feridas abertas, desejos silenciados. Foi sobre enxergar o que doía sem fugir, sobre caminhar por corredores internos que sempre pareceram escuros demais para serem atravessados. E agora, aqui, onde as palavras cessam, algo novo começa, mas o novo nunca chega com alarde. Ele vem como um sopro e se instala no fundo do peito, onde só o silêncio toca. Talvez você ainda esteja processando, talvez ainda doa um pouco. E está tudo bem, porque o despertar nunca vem sem ferir o que adormecia. Mas repare, há algo diferente agora no modo como você respira, na forma como você ouve o som da própria presença. Aquilo que antes te aprisionava, agora não, te define mais. Não importa se o narcisista ainda tenta rondar teus pensamentos. Ele já não governa, porque você não precisa mais se curvar para caber. Não precisa mais se encolher para ser amado. O espaço que ele ocupava, agora é seu. O que você viveu não foi fraqueza, foi rito, foi travessia, foi o inconsciente, como diria Jung, forçando você a se encontrar justamente onde mais doía. E sim, doeu. Mas foi nesse exato ponto de ruptura que a luz entrou. Porque só quem se perdeu de si consegue se reencontrar com tanta verdade. E agora você sabe, o amor que você buscava lá fora desde o início, sempre quis voltar para casa. E casa é você. Você não precisa explicar nada a ninguém. Porque as transformações mais profundas não gritam. Elas vibram, elas mudam a forma como você caminha, como você escolhe, como você se permite. O mundo pode continuar o mesmo, mas você já não é mais aquela versão que sangrava em silêncio. Agora, há algo nos seus olhos que assusta quem só sabe lidar com dependência. Algo na tua postura que silencia manipulações antes mesmo que elas sejam ditas. E isso não se aprende, isso se encarna. E se um dia ele voltar, como sombra, lembrança ou tentativa, você não precisa reagir, porque agora você sabe dançar com sua sombra sem se perder nela. Sabe acolher o que dói sem se entregar ao que destrói. Você não é a vítima, nunca foi. Você é o despertar, a memória viva de que é possível sobreviver ao caos sem se tornar ele. O narcisista talvez nunca entenda o que aconteceu. Talvez nunca aceite que perdeu o controle. Mas você ganhou o que ele jamais terá, consciência. Talvez o maior golpe que você possa dar ao narcisista não seja sua ausência,
nem sua indiferença, mas a forma como você floresce depois dele, como você se ama mais, se respeita mais, se pertence mais. O seu renascimento é o espelho final, é a prova de que a dor não venceu, de que a manipulação não moldou seu destino. Você não foi destruído, você foi revelado, e agora você respira em paz. Talvez você ainda não consiga nomear o que mudou. Talvez demore dias, semanas, meses, mas em algum momento, num silêncio qualquer, você vai sentir uma certeza que não precisa ser explicada. Você voltou para si e nunca mais vai embora. Você sabe quem é, e isso ninguém pode tirar. E se essa jornada te tocou, se em algum ponto você se viu, se sentiu, se reconheceu, então deixe isso viver. Deixe essa verdade se espalhar. Compartilhe. Escreva. Deixe seu comentário como um espelho para outros que ainda caminham no escuro. Porque às vezes tudo o que alguém precisa para despertar é ver que alguém já voltou da sombra com luz nos olhos. A sua história importa. E o mundo precisa ouvir. Então, se algo dentro de você vibrou, inscreva-se. Não por algoritmo, não por impulso, mas porque este espaço é teu. Aqui a dor se transforma em linguagem, e a verdade encontra abrigo. Tudo que foi sombra, agora é raiz. Carl Jung.